Gente, seguinte, nós vamos ter uma próxima série com mais estudos, com base naquele livro que eu falei para vocês sobre o temor de Deus e tal. Mas eu preciso organizar, estruturar a série. Então, antes de nós entrarmos nessa série, eu vou abordar com vocês uma minissérie. Quando eu digo minissérie, é coisa de 3 estudos. Pelo menos esse é o programado, né? Se virarem 3 meses aí... então esse é o programado. 3, 4 estudos para a gente refletir sobre a importância de estudar a Bíblia. Note que eu coloquei aqui sublinhado esse estudar a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. A gente tem muito consolidada na nossa mente a ideia de ter contato diário com a Bíblia. Então, é importante você ler a Bíblia, é importante você ouvir sermões, é importante você fazer esse tipo de coisa. Mas por que nós temos que estudar a Bíblia? Por que a gente tem que ler um comentário bíblico? Por que a gente tem que ouvir sermões? Por que a gente tem que vir para a igreja e ver o pastor explicando ali o texto? Por que a gente tem que fazer anotação? Por que a gente tem que se interessar? Por que não basta a gente só ter um contato superficial? Igual a gente lê livro paradidático na escola, sabe? Você lê lá, tá, legal, e no final ele morre, legal, pronto. E vai fazer a prova. Por que com a Bíblia é diferente? Então, pensando especificamente nessa ação, nesse verbo estudar, eu elaborei uma estruturazinha muito simples com algumas justificativas, algumas razões, alguns motivos do porquê nós temos que estudar a Bíblia. Nós somos o povo do livro. Deus nos deu um livro, de modo que a gente tem que estudar esse livro. Deus não nos deu filmes, Deus não nos deu The Chosen como revelação dele, né? Tem uns alunos meus do colégio que eles falam: professor, eu vi tal coisa, eu vi que Jesus falou isso, falou aquilo. É mesmo? Onde que está isso na Bíblia? Não sei, eu vi no The Chosen. É muito comum isso, porque as pessoas acham que isso é estudar a Bíblia. Ouvir música é estudar a Bíblia, né? E não é. Isso tudo tem seu lugar, pode ser legal para a sua vida espiritual em algum grau, e é importante você cultivar até alguns hábitos como esse, ouvir músicas boas, ver alguma coisa boa, enfim, um seriado legal. Mas nós temos um compromisso de estudo bíblico. E o verbo é esse, estudar. Nós temos que estudar a Bíblia. Então, essa minissérie vai discorrer sobre isso. Por que é importante estudar a Bíblia? E para a gente começar hoje, eu coloquei aqui um parágrafo, né, um slide, mostrando de modo muito panorâmico, de modo muito geral, o lugar do estudo bíblico na vida cristã. O contato aprofundado com a palavra de Deus na vida cristã. Então, o que a gente faz aqui no Darash, o que a gente faz no domingo, o que a gente faz na quarta-feira, o que eu espero que vocês façam em casa. Por quê? Qual que é o lugar disso, dessa prática na vida cristã? Então, diferente do que a gente fez na série anterior, a gente expunha um texto por encontro, né? A gente vai ter uma abordagem um pouco mais escola dominical aqui. Então, é uma abordagem temática. A gente vai ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, e o assunto é estudar a Bíblia. Nesse primeiro slide, a gente vê o seguinte, acompanhem comigo. É do desejo de Deus que sua revelação seja acessível aos homens. Deus, na Bíblia, ele se revela, ele mostra de si para nós. O Deus que é transcendente, o Deus que é soberano, o Deus que é infinito, ele se revela para nós. Ele fala quem é ele para nós, ele fala dos seus planos para nós, ele se mostra para nós. Isso é uma revelação. E Deus quer que o conhecimento disso seja acessível, esteja ao nosso alcance. Por isso, ele produziu a Bíblia. Por isso a Bíblia é um livro interpretável, cujo contato e estudo é essencial para a salvação do indivíduo e para o crescimento espiritual. Tanto que Deus dá mestres à igreja justamente para a melhor compreensão do texto bíblico. É a Bíblia que protege o cristão da mentira e do engano. Então isso é um resumo do lugar do estudo na vida cristã. Então por que eu tenho que estudar a Bíblia? Qual é o lugar do estudo bíblico na nossa vida? Bom, nós temos que estudar porque a Bíblia é um livro interpretável. Então, se ela é interpretável, eu preciso interpretá-la. É a área de estudo chamada hermenêutica, a interpretação da Bíblia. Deus fez essa revelação acessível a mim. E eu tenho que compreendê-la. Eu tenho que ler aquelas frases, aqueles parágrafos e entender o que Deus está falando ali. Porque é o próprio Deus que está falando. Além disso, fora da Bíblia, ou fora da mensagem anunciada na Bíblia, não tem como alguém ser salvo. A gente vai ver o texto, especialmente de Atos 8, que mostra a história do eunuco e de Filipe.
Quando o eunuco pergunta para Filipe, olha, eu estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo de quem que esse texto está falando. E então o Filipe explica para o eunuco que falava sobre Jesus. Além disso, é fundamental para o crescimento espiritual, a sua santidade depende disso, o seu amadurecimento depende disso, as suas decisões, a sabedoria que você precisa para as decisões da sua vida depende disso. Se você é uma pessoa que tem pouco conhecimento bíblico, você vai bater muito a cabeça na sua vida, demais, demais. Você vai escorregar muito, você vai cometer muitos erros, e não só erros morais, mas decisões, às vezes, que são decisões nécias, são decisões bobas, são decisões ruins. Você pode destruir a sua vida por falta de conhecimento. Então você tem que estudar, porque nesse livro você tem a fonte inesgotável de toda a sabedoria. Isso é tão importante que Deus dá mestres à igreja justamente para melhor compreensão do texto bíblico. No caso do Darash, existe o pastor dos jovens que explica a Bíblia para os jovens, nos temas dos jovens. No caso das belas, os temas bíblicos aplicados à realidade das mulheres, dos homens, a mesma coisa. Os pastores, em geral, explicando isso para a igreja toda. Ou seja, é uma preocupação que Deus tem de fazer com que a Bíblia esteja próxima de toda a igreja. E que ela seja esmiuçada, que ela seja explicada, que ela seja detalhadamente apresentada para que todo mundo se beneficie disso. Então, por isso que Deus dá professores, mestres para a igreja. E, além disso, é a Bíblia que protege o cristão da mentira e do engano. Se você tem conhecimento bíblico, você é menos vulnerável aos falsos mestres, às mentiras, ao engano. Se você tem pouco conhecimento bíblico, você vai abraçar tudo que te falarem. Te falarem, você tem que comer rosa para ser ungido. Já falaram isso para pessoas que você conhece, não é, Eric? Eu conheci de um primo, né? Falaram para comer rosa porque isso ia ser ungido. Ou se você tem que rodar no manto, ou você tem que, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Se você não tem conhecimento bíblico, você faz esse tipo de coisa. Você deixa de fazer coisas, às vezes, normais, porque você está sendo enganado. Você não vai na praia porque acha que é pecado. Mulheres não usam calça porque dizem que isso é pecado. Então você é enganado por mentiras. Você tem que conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz. Então vamos ver esses textos aí rapidinho. Começando aqui por essa primeira verdade de que a Bíblia é interpretável, ela é um livro interpretado. Olha aí o que diz Esdras 7:10. Vamos caminhar rapidinho e conforme a gente for lendo os textos, a gente explica e se vocês tiverem alguma coisa para comentar, vocês podem comentar. Então Esdras 7:10 é um texto famoso em que Esdras, o sacerdote, ele firma um compromisso consigo mesmo, um compromisso que tem impacto para todo o povo, mas que é um compromisso que ele firma consigo. Olha o que diz aí. Eu já até expliquei esse texto, uma palavrinha desse texto em outra ocasião, vocês vão lembrar disso daí. Mas Esdras 7:10 fala assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Qual verbo é esse buscar aqui? É o darash. É o verbo buscar, é um interesse. Ele se colocou de corpo e alma nessa tarefa. Ele decidiu fazer isso e se empenhar nisso. Então Esdras decidiu buscar a lei do Senhor, ou seja, suar a camisa pelo conhecimento e pela prática da lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então ele pessoalmente falou, não, eu vou entender a lei de Deus. Para que o povo possa entender também, porque essa era a responsabilidade dele como sacerdote. Tornar a palavra de Deus conhecida do povo, explicar a palavra de Deus para o povo. Então você vê que a Bíblia aqui não é um livro misterioso, que Esdras tinha que abrir lá, usar lá um caldeirão, jogar alguns pergaminhos lá, mexer, alguma fumaça. Não, ele falou, eu preciso ler. E isso exige dedicação, isso exige estudo, para que o povo entenda também. Outro texto que mostra isso, Neemias, muito próximo ali de Esdras. Neemias 8. Neemias 8:3. Olha só o que acontece, a gente viu da perspectiva de Esdras, o compromisso de Esdras, e olha agora como isso foi na prática, como Esdras fez para o povo. Neemias 8, versículo 3, depois o 7-8. Olha só. Neemias 8:3. E leu no livro, diante da praça, todo o povo estava reunido, né? E leu no livro, o livro da lei, a Bíblia, que eles tinham na época, diante da praça, que está fronteira à porta das águas,
Desde a alva até o meio-dia. Alva até meio-dia dá mais ou menos quanto tempo de leitura? O que é alva? O que é alva? Alvorecer. É o amanhecer. Da alva até o meio-dia dá mais ou menos quanto tempo? No mínimo ali. Umas 6 horas, né? Então, o Esdras ficou lendo a lei para o povo durante quantas horas? 6. 6 horas, né? Será que a gente aguentaria? Acho que se a gente ler 10 minutos, a gente já fala, tá bom, né? Já fecha, já deu a cota, né? Mas eles estavam lá atentos, olha só. Então ele leu desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Então, percebam aqui a preocupação do autor em falar que todo mundo que podia compreender o que estava sendo lido estava atento. Eles estavam prestando atenção no que Esdras estava falando. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Agora pula para o 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías, nomes que são distantes da nossa cultura, mas era o nome do pessoal da época, né? Então, normal. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Veja agora o 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que se entendesse o que se lia. Então, qual que era a tarefa do Esdras e dos sacerdotes que estavam ajudando? O Esdras lia e no meio do povo os sacerdotes explicavam. Talvez ajudando a entender alguma coisa que não tinha ficado clara, ou às vezes traduzindo alguma coisa para aqueles que não compreendiam aquilo que estava sendo lido de algum modo. Eles tornavam aquilo acessível. É isso que eles faziam. E isso era fundamental para que o povo retomasse o seu compromisso para Deus. Tanto que depois dessa leitura, olha o efeito disso no versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eles tinham acabado de voltar do exílio. E o povo estava chorando porque eles viram que eles tinham passado por todo aquele cativeiro por causa do pecado deles. E agora, ouvindo a lei, eles falaram: não, a gente tem que mudar. Ou seja, aquilo entrou no coração deles, mediante a explicação, o ensino daqueles homens. E esse texto destaca, então, que a Bíblia é um livro compreensível. Ela é um livro que nós podemos ler e entender. E esse efeito pode ser reproduzido em nós. Eu posso ler o texto bíblico e chorar quando eu vejo o meu pecado denunciado. Eu posso ler o texto bíblico e ficar alegre quando eu vejo que aquilo fala de uma realidade boa para a minha vida, de um consolo, de um encorajamento. Isso que aconteceu aqui pode acontecer comigo, por quê? Porque a Bíblia é um livro interpretável. Isso pode acontecer comigo hoje porque eu posso interpretar a Bíblia, eu posso entender o que está escrito aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Deus quer que a sua revelação seja acessível, não um código misterioso. E por isso, trata-se de um livro interpretável, cujo contato e estudo é essencial para a salvação do indivíduo. João 5,39, Jesus fala para os fariseus e para os escribas: vocês estudam a Escritura porque julgam ter nelas a vida eterna. E como continua o versículo? E são elas que testificam de mim. Vocês estudam a Bíblia porque vocês acham que a vida eterna está nas páginas da Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre mim. Eu sou aquele que dá a vida eterna. Eu sou o Salvador. E a Bíblia fala sobre mim. Então, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você entende a Bíblia, você chega até Jesus. Você encontra esse Salvador nas páginas da Bíblia. Você não vai encontrar isso fora. Não existe salvação fora da mensagem que está sendo pregada aqui. Então, alguém que lê a Bíblia e fala: nossa, ele está descrevendo o meu pecado. Ele está descrevendo a minha condenação. E olha, ele está descrevendo que há um Salvador. Onde a pessoa chega a essa conclusão? Na Bíblia. Esse é um instrumento que Deus usa. Olha só como isso aconteceu com o eunuco e Filipe, igual eu falei, lá em Atos 8. Atos 8, 26 a 38. Olha só como essa história, é uma história conhecida, né? Mas olha só como essa história é bem ilustrativa do que a gente está falando. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta.
e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Versículo 29 agora. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Qual era o texto que o eunuco estava lendo? Isaías 53, certo? Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Até o 38, né? Filipe respondeu, é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Depois o resto da história vocês podem ler em casa. Mas veja aqui a situação em que o eunuco não estava conseguindo entender de quem o texto estava falando. E essa é uma experiência comum, se não foi comum em algum momento da nossa vida, é certamente uma experiência comum na vida dos incrédulos que estão aí. Eles pegam a Bíblia, eles não conseguem entender, mas peraí, o que isso aqui quer dizer? Como assim isso daqui aconteceu? O que esse texto diz? De quem esse texto está falando? E essa dúvida foi expressa para Filipe. E Filipe estava com a faca e o queijo na mão para evangelizar, né? O eunuco deu espaço para ele, pula aí para me explicar. O texto era evangelístico, o Filipe aproveitou e só explicou, juntou os pontos ali. Mas houve uma explicação evangelística. O cerne do evangelho foi anunciado ali. E não tem como você anunciar Jesus sem falar da Bíblia. Não tem como. É por isso que às vezes muitos crentes que não têm conhecimento bíblico se sentem acanhados de evangelizar, se sentem acanhados de responder alguém na faculdade, na escola, porque não conhece a Bíblia. E se aquele professor ateu me perguntar alguma coisa, eu vou congelar, eu não vou saber o que dizer. Se você souber a Bíblia, você vai saber explicar, você vai saber falar. Você vai fazer como Filipe, a partir de um ponto, puxar tudo que a Escritura fala e responder aquilo. Então, o conhecimento bíblico é fundamental para você anunciar o Evangelho que está nas páginas da Bíblia. Olha aí 2 Timóteo 3, o exemplo de Timóteo. Segunda Timóteo 3,14. Tu, porém, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras. O que são as sagradas letras aqui? É o Antigo Testamento. Né? Você sabe desde pequenininho, provavelmente ensinado pela vovó Lloyd, pela mamãe Eunice, você sabe desde pequenininho as sagradas letras. E é interessante aqui esse termo sagradas, mostrando que não é qualquer letra, não é qualquer livro, é o livro sagrado. Você sabe, Timóteo, desde pequeno, essas sagradas letras, você tem contato com isso. E essas sagradas letras, o texto continua, podem tornar-te sábio, conhecedor para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Foi ouvindo, estudando com a vovó Lloyd, com a mamãe Eunice, que o Timóteo conheceu a verdade e se converteu. E quantas pessoas não se converteram, talvez alguns aqui, no cultinho doméstico, onde o pai vai lá e explica, olha, isso daqui quer dizer isso, e aquilo vai ficando na cabeça da criança, como talvez tenha acontecido com o Timóteo em algum grau. Então, de fato, as sagradas letras são o veículo de salvação. E por que eu tenho que estudar isso então? Para anunciar o Evangelho. E se eu não sou crente, para conhecer o Evangelho. Se eu não conheço o Evangelho, está aqui. O Evangelho não vai estar numa música, não vai, só se a música for uma música bíblica. Mas é um reflexo da Bíblia. O Evangelho não vai estar numa dança, igual aquela Priscila Alcântara fala que a dança do Yudi vai salvar muita gente. Não tem como a dança de ninguém salvar.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo deixa isso claro também em Romanos. Então, quando eu conheço isso, eu anuncio isso. E se eu não sou crente, é aqui que eu vou encontrar as respostas para essas questões referentes ao Evangelho. Então, o estudo, o contato com a Escritura é essencial para a salvação do indivíduo e para o crescimento espiritual. Se você não é crente, as respostas estão aqui. E se você é crente, as respostas continuam aqui também. Olha o Salmo 119, que é o salmo áureo da palavra de Deus. É o maior capítulo da Bíblia e é um salmo, é um poema sobre a Bíblia. Salmo 119. São 176 versículos organizados em ordem alfabética hebraica que falam sobre a palavra de Deus. E olha o que diz aí o Salmo 119, esses versículos que estão aí, né? O 9, o 11, vai acompanhando aí comigo. Então, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Tem alguma tradução diferente? Aí? Alguma tradução? Hã? Lê tudo, por favor, Kevin. Então, como o jovem poderá guardar puro o caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Tem alguma outra tradução? Obedecendo a tua palavra. Então você pega a palavra de Deus e você coloca isso como guia do seu caminho, ou seja, o guia da sua vida. Olha agora o 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você tem uma vida de pecados, é porque possivelmente tem espaços da tua vida que ainda não estejam preenchidos pela palavra de Deus. Você tem que se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Interiorizar, guardar essas coisas dentro de você. Não só ter um contato superficial, aquela coisa que você faz por obrigação. Não, é você realmente conhecer, se dedicar ao estudo da Bíblia, para que você peque menos. Olha agora o versículo 98. 98 a 100. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os mandamentos estão sempre com o autor aqui. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente, mais sábio que os idosos, porque guardo os teus preceitos. É comum que o jovem seja naturalmente menos sábio, porque viveu menos, teve menos experiência. É normal que o jovem dê mais cabeçada. Mas o fato disso ser comum não significa que tem que ser desse jeito. O jovem pode ser mais sábio até mesmo do que um idoso, desde que ele guarde a palavra de Deus no coração. Ele conheça essa palavra e guarde isso. É possível, e vocês devem conhecer jovens que são mais sábios do que idosos. Eu conheço muitos idosos que, meu Deus, é terrível. É gente que não tem menor discernimento, menor sabedoria, não tem nada. Enquanto que tem jovens de, às vezes, poucos anos, acabaram de sair da adolescência, mas que por conhecerem a Bíblia são pessoas extremamente sábias, com discernimento, que lutam contra o pecado, muito mais do que os idosos aí, que ignoram essas coisas. Olha o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a Bíblia dirige o modo como a gente vive. Então, de fato, a Bíblia é essencial para o crescimento espiritual. Se você estuda pouco a Bíblia, a sua vida espiritual vai minguar. A sua vida vai ser marcada por pecado, a sua vida vai ser marcada por imaturidade, a sua vida vai ser marcada por quando não é frutífero. A sua vida será infrutífera. É que será marcada por, qual que é a palavra? Infrutividade? Infertilidade. Pode ser. Obrigado, Naka. Então, é importante você ter isso daí. Isso é tão importante, que Deus dá à igreja mestres. Olha Efésios 4:11. No meio dos dons que Deus dá para a igreja, Deus dá uma classe específica de homens que são focados em explicar o que a Bíblia diz. Isso mostra a importância que Deus dá. Deus não dá dom de música. Tem muita igreja que pensa que é importante ter dom de música. Não, porque música tem que ser top. Mas Deus não dá dom de música. Agora, Deus dá dom de explicação de versículo. Deus não dá dom de
programação. Ele faz umas programações legais. Mas Deus dá dom de explicação de versículo. Ou seja, isso mostra a prioridade que Deus tem das coisas. Olha aí Efésios 4:11. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, esses já não existem mais hoje, já cumpriram seu papel no passado, mas os próximos continuam. E outros para evangelistas, aqueles que anunciam o evangelho, e outros para pastores e mestres. Esse título, pastores e mestres, provavelmente diz respeito a um cargo só. É o pastor mestre. É como se você colocasse um hífen aí. É o pastor que é mestre, é o pastor que é professor. Diga, Eric. Pastor, esse cara mestre, ele poderia ser o cara que é teólogo, Assim, nesse texto de Efésios, parece que é o pastor. É o pastor. Mas se você for para Romanos 12, você vai ver lá que lá tem o dom de ensino. Quer ver? Em Romanos 12, no versículo... Cadê? Aqui, versículo 7. Você vê no meio dos dons... Olha o versículo 6, né? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aqui não envolve só o pastor. Aqui é o ensino como os professores das classes. A pessoa que tem uma habilidade de explicar a palavra de Deus não necessariamente é pastor. Mas lá em Efésios 4... a ênfase é no pastor mestre. Deus está tão preocupado que a sua palavra seja compreendida que ele dá para a igreja homens que estão à frente da igreja, e esses homens, a responsabilidade deles é estudar o que a Bíblia diz. É se dedicar a isso. E de fato os pastores têm que fazer isso. Essa é a responsabilidade dos pastores. Se vocês olharem 2 Timóteo, esse texto eu vou puxar de cabeça, deixa eu só para complementar o que a gente está falando aqui, né? Mas deixa eu ver se eu acertei a referência aqui. Em 2 Timóteo, quando fala que o pastor deve receber, o pastor que preside bem, me ajudem aí se vocês acharem primeiro. Aqui, é 1 Timóteo 5,17. Olha só qual deve ser a tarefa do pastor. O pastor não tem a responsabilidade de ficar promovendo acampamento. Promover acampamento é legal, é uma boa, né? Todo mundo gosta de acampamento. Pular no lago, acordar de madrugada para pegar um ovo lá, é legal, todo mundo gosta disso. Eu adoro ver vocês acordando de madrugada para pegar ovo. Mas essa não é a minha tarefa primordial. Essa não é a tarefa primordial de nenhum pastor. Qual é a tarefa primordial de um pastor? Olha aí o versículo 17, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. O que é dobrado honorário? Salário. Paulo está falando de dinheiro aqui. Esse é um texto que os pastores têm que tomar cuidado para pregar, para não parecer que eles estão fazendo campanha sindical, né? Não é isso, mas é o que está aqui, né? O texto está falando, os pastores devem ser considerados merecedores, né, de um dobrado honorário, ou seja, de um salário bom. Eles devem receber por isso. Mas não é qualquer pastor. Olha aí. Os presbíteros que presidem bem, que governam bem, que lideram bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, o pastor que é um popstar, que ele faz vários eventos, é um marqueteiro, é o cara que faz várias programações, ele não é digno de dobrados honorários. É digno de dobrados honorários, é reconhecido o pastor que se dedica ao ensino e ao estudo. E Deus abençoa esse tipo de ministério. O pastor John MacArthur, vocês conhecem, né? E quando ele foi para a igreja aqui, ele já é pastor há 40 anos ou mais, ele colocou um critério na contratação dele. Falou, olha, eu vou pastorear a igreja de vocês, eles estavam procurando pastor, mas a minha condição é que vocês me permitam, que vocês me forneçam, que vocês organizem as coisas para que eu tenha 8 horas de estudo todo dia. Ele queria estudar todo dia. E a igreja falou, beleza, tá lá. Qual foi o resultado disso até para nós? Ele pregou o Novo Testamento inteiro e a gente tem os comentários bíblicos de cada palavrinha do Novo Testamento. O estudo dele foi frutífero. O estudo dele abençoou a igreja dele e nos abençoou também.
Então, os pastores têm que se dedicar ao estudo. E isso tem uma aplicação muito prática para o grupo como um todo. Agora, pensando no grupo de jovens, né? A minha responsabilidade para com vocês é, como eu disse, estudar. Eu tenho que chegar aqui e explicar o texto da melhor maneira possível. Só que o nosso grupo tem várias coisas acontecendo. Tem escalas, o nosso grupo tem eventos, e tudo isso é muito bom. Mas isso nunca pode tomar o tempo que eu deveria dedicar ao estudo bíblico. Então, a sensibilidade do grupo deve ser qual? Ó, se isso está tomando tempo de estudo do pastor, eu assumo isso. Pode ir lá estudar. E, infelizmente, as pessoas têm uma ideia contrária do trabalho do pastor. O pastor que só estuda é um pastor que não faz nada. É igual fazem com o professor, né? Ah, professor, você trabalha com o quê? Você trabalha além de dar aula? Como você trabalha além de dar aula? Dar aula é o trabalho. E as pessoas pensam que com o pastor é a mesma coisa. O pastor fica lá estudando, brigando com o grego, brigando com o hebraico, vai ler comentário, vai, explica, escreve e tudo mais. O pessoal pensa, isso não é trabalho de verdade para a Bíblia, isso é trabalho digno de um salário dobrado, se ele faz isso bem. E o grupo expressa isso quando fala, não, a gente tem que se mobilizar de modo que o pastor tenha tempo para estudar. O pastor tem que estudar. Semana que vem a gente vai anunciar o nosso seminário. E os pastores da igreja vão ser os professores desse seminário. A gente vai precisar estudar mais. O que significa que muita coisa que nós fazemos hoje, de trabalho operacional, a gente vai precisar da ajuda de vocês. Porque a gente vai precisar se dedicar mais ainda ao estudo e ao ensino. E é assim que a igreja colabora com esse alvo aqui. Então os pastores têm que estudar. E isso mostra a importância que Deus dá a esse cargo, a essa função, a essa prioridade dentro da igreja. Todo pastor tem que ser um teólogo. Tem muito pastor que não gosta de estudar, isso é errado. Não tem como um pastor não gostar de estudar. Nós temos que estudar. Deus nos deu essa tarefa. Se você é um pastor mestre, você tem que estudar. Não tem jeito. Então, todo pastor tem que ter uma veia acadêmica, uma veia de estudo. Olha também aí, 1 Timóteo 4,15. A gente está em Timóteo já, né? Olha aí 1 Timóteo 4,15. Só virar um pouquinho a página da Bíblia aí. Olha só como como o trabalho do pastor merece diligência. Olha aí. Na verdade eu coloquei 15 ali, mas é o 13. Olha só. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Timóteo tinha que colocar no púlpito dele essas coisas. Ele tinha que, com a Bíblia em mãos, ele tinha que ler a Bíblia, exortar a Bíblia, chamar as pessoas para o que a Bíblia estava falando e ensinar o que a Bíblia dizia. Essa era a tarefa dele. É o versículo 13 que eu quero destacar. E olha agora 2 Timóteo 2,15. A tarefa do pastor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, trabalhador, né, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O pastor, esse obreiro que faz a obra, ele precisa manejar bem a Bíblia. Ele tem que saber como manusear esse livro sagrado. Ele tem que ter habilidade para isso, mas não uma habilidade mística. Isso vem pelo estudo. Ele tem que ler. Ele tem que saber, ele tem que lembrar, ele tem que conectar as coisas. E isso tem um impacto direto em vocês. Quando vocês chegam para pedir um conselho, o pastor tem que ter alguma resposta bíblica para aquilo. Ele não pode falar as ideias dele. Ele tem que falar o que a Bíblia diz. Ele tem que manusear bem a Bíblia no aconselhamento. Um conselho que o pastor der errado destrói a vida de vocês. E Deus está tão preocupado que a vida de vocês seja marcada pela Bíblia, que ele coloca homens com especificamente a tarefa de ensinar a palavra de Deus. Então tem que estudar para explicar para vocês. Tem que saber manusear a Bíblia. Além disso, por fim, é a Bíblia que protege o cristão da mentira e do engano. É o texto dos bereanos, né? Olha que legal lá em Atos 17. Enquanto Paulo estava pregando, ninguém mais, ninguém menos do que Paulo pregando, olha só qual era a postura dos bereanos. Olha só como eles reagiam à pregação de Paulo. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Ou seja, eles receberam a palavra com interesse, com vigor. Examinando as Escrituras
todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Peraí, deixa eu ver o que esse cara está falando. Deixa eu ver. E eles examinavam, realmente o que ele está falando está escrito aqui. Isso aqui está batendo mesmo, aí tá certo. Um falso mestre não cresceria naquele ambiente ali. O falso mestre ia falar alguma coisa, não, isso aí está errado. Então isso aqui protege a igreja, protege o crente. Então está aí o lugar do estudo bíblico na vida cristã. Desses pontos, quais vocês destacariam? Ou qual vocês destacariam? Qual chama a atenção de vocês aí? A interpretabilidade, o veículo de salvação, a importância para o crescimento espiritual, o papel dos pastores na igreja, dos mestres e a proteção contra o engano e a mentira. E aí, qual chama a atenção de vocês? Crescimento espiritual, por quê, Henrique? Chama a sua atenção. É fundamental, ele se converte dentro do processo, se converteu, você tem a salvação, mas se você se converteu, você não quer ter uma vida torta, de tropeço, se você só vai conseguir isso mediante o estudo da palavra, uma vida de piedade, oração, Mas a Bíblia é fundamental, é uma vitamina essencial, né? É que eu já diria a musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Então, Brenner. Você estudando a Bíblia, ela revela o seu pecado e mostra para você. Você tem que melhorar em tal área específica para você não cometer o mesmo pecado repetidamente todos os dias. Uhum. E o próprio crescimento espiritual assim, na vida de um jovem é fundamental para a vida. Assim. Sim, a gente vai ver mais para frente que o texto de 2 Timóteo 3,16, que fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Esther. Tem uma coisa, né? Relacionando dois tópicos. Ela proteger o crente da mentira. Eu vim de uma igreja ruim. Uhum. E eu vi assim, a falta de conhecimento bíblico mesmo. É culpa de quem está lá, nossa, minha, no caso, de não conhecer a Bíblia e aceitar qualquer coisa que fala isso. Uhum. E aí a falta de preparo da pessoa que está lá, te dando qualquer coisa, e você pouco interessado pela Bíblia, e aí você vai alimentando isso. Um ciclo retroalimentativo. Ruins alimentam pastores ruins, que formam igrejas ruins, e deturpam o evangelho. E vai assim numa bola de neve. Riad. Aproveitando também da Esther, mas a questão do interpretável, porque por conta da mentira de alguns falsos mestres dessas igrejas, eles também dizem que às vezes, a Bíblia não é fácil de interpretar. Então, o cara da mentira que isso, só eles podem fazer aquilo. Só eles têm isso. Só eles têm algo divino que eles podem fazer aquilo. Mas é interpretado um pouco pior. Sim. E voltando disso que ele está falando. Depois o Nicho, elas vai lá. E isso aconteceu comigo, de eu chegar para esses mestres, né, que na minha visão eram mestres, e trazer minhas dúvidas, porque eu assim, com a ajuda do Espírito Santo, claro, que a gente entende pelo Espírito Santo que ensina para nós. Então assim, olha, mas o texto está falando isso aqui. Então é isso? Ah, não. É outra coisa que você não entende, que eu vou te explicar. E aí você cai nessa mentira. E se você fala, não, mas não é isso que o texto diz, não, é que você não tem o conhecimento que eu tenho, né? Nicolas. Eita, vai lá. Essas igrejas que tem, muitas vezes, os crentes não perseguem a palavra, tudo, deixa o pastor, acaba derivando para uma coisa muito bizarra, e aí começa a dar razão para os críticos. Por exemplo, eu já vi muito católico falando, esses protestantes aí não tem a igreja e tudo mais, então qualquer Zé Mané consegue ser pastor aí, eles conseguem ensinar qualquer coisa, e aí eles acabam dando crédito a uma instituição falsa. Sim. O catolicismo se gaba de ter, eles são os únicos autorizados a interpretar a Bíblia, o Papa e a tradição. Então eles têm o monopólio da interpretação bíblica. Enquanto nós protestantes, a gente fala, não, a igreja, a tradição, o Papa não tem o monopólio da interpretação. A Bíblia ela é acessível e o crente pode acessá-la normalmente, livremente. E o católico, olhando a bagunça do meio evangélico, ele fala, vê como é importante ter um órgão regulador por causa da falta de conhecimento bíblico dos crentes. Eles acabam também caindo no mesmo erro que ela disseram do senhor do pastor. Tipo, você consegue crer nisso pelo meu filtro. Então, ou você tem muitos filtros, cada um interpretando cada coisa assim, ou só Exato. O que acontece nas seitas, né? As seitas agem assim. Tem aquele líder supremo que a interpretação dele é inquestionável. Kevin. Meu trabalho é essa questão de ser interpretável. Eu falava a respeito da Bíblia. Aí a pessoa chegava
padre fala. Aí ainda você está com esse passo né? Como o Pedro disse, né? Não existe profecia de interpretação particular. Você não pode interpretar então assim. Ali o que o Pedro está falando é que não veio da cabeça da pessoa, né? Mas Deus guiou aquilo. E de fato as pessoas ignoram o fato de que a Bíblia é acessível. E acessível hoje, acessível não só em termos de conteúdo, que é o que a gente está falando aqui, mas hoje acessível até em termos de distribuição. Você consegue pegar no seu celular e ler a Bíblia. Coisa que antes, na Idade Média, por exemplo, o cara ficava refém de quem estava lendo lá, porque lia em latim, lia lá, o cara não entendia nada. Oh, a base desse filho, o cara lá, deve ser, ele está falando, né? Amém. Hoje não. A Reforma Protestante tornou a Bíblia acessível em termos de língua. A Bíblia não foi escrita em português. O Pedro não falava português, não sei se você sabe disso, ele falava outras línguas. Mas a tradução chegou até nós, acessível até nós. Então você vê que o conteúdo é acessível, porque Deus quer que seja acessível, e na sua providência, Deus fez com que fosse acessível para nós, brasileiros, aqui, em língua portuguesa. Primeiro Maurício, depois o Henrique aqui. Vai lá, Maurício. Em relação à acessibilidade, eu lembrei de dois fatos, né? O primeiro deles foi um vídeo que eu vi de um senhor recém-convertido que ele não sabia ler. E ele dizia, né, que achava muito bonito quem conseguia ler e lia a Bíblia toda e entendia tudo aquilo. E ele gostaria muito de fazer aquilo e não conseguia. Não conseguia. E outro cenário que eu lembrei é que, embora seja acessível para tantos, para outros, isso não é acessível. Não é. Você vai nos países muçulmanos, na China, não é acessível. Eles não têm a mesma liberdade que nós temos. Sobre isso que o Maurício falou, inclusive, do senhor que não sabia ler, deixa eu provocá-los aqui, vamos pensar alto, né? Pensem comigo. Vocês acham que existe hoje em dia um incentivo do mundo, das instituições aí, das empresas de internet, enfim, de tudo aí, ao estudo? Existe um incentivo para que as pessoas leiam mais, para que as pessoas estudem mais? Existe um incentivo a isso? Vamos pensar nos meios de comunicação de massa, vai. O TikTok da vida, o Instagram da vida. Depois falava que se aluno quisesse educar alguém, passava até curso de madrugada. Realmente. Mas vocês acham que existe um incentivo ao estudo ou um incentivo a uma absorção rasa de conteúdo? O que vocês acham? Tanto é, pastor, que até a própria mídia mudou e matou o que é impresso para tornar simplesmente visual. Ok. Realmente o nosso cérebro mudou até por causa disso. Hoje a gente processa as imagens com muito mais... o nosso cérebro tem muito mais afinidade com imagens do que com leitura. O nosso lado do cérebro é mais um lado do cérebro é mais ativado que o outro. Quem tinha levantado a mão? Esther, depois Henrique, mas rapidinho. Então, eu acho que o diabo, ele tem usado recursos, ferramentas que estão à disposição dele no mundo aí, para nos afastar do estudo de modo geral. Estudo de modo geral. E ao nos afastar do interesse pela leitura, ao nos afastar do interesse de estudar de modo geral, ele está nos afastando do interesse de estudo e de leitura da Bíblia. É um efeito cascata. Não podemos ser inocentes ou ingênuos de achar que uma sociedade que não valoriza o estudo vai valorizar a Bíblia. Não vai. A ignorância chega no aprisco. Chega, né? Esther depois... primeiro Henrique, depois a Esther. Vai lá, Henrique. É que ele tinha levantado a mão antes. É que o que você vai falar tem a ver com esse tópico agora? Então pode falar. Puxando o gancho do que o pastor falou, minha mãe é professora de alunos do ensino médio, no estado de segunda escola do Senado, e ela fala que até a grade curricular de horários são com aulas que tem zero de conteúdo de real importância no português, matemática, e mais para cobrir assuntos como o estudo sociológico. Das minorias e tal, aquela coisa toda. Não estimula o real ensino de coisas que o aluno vai precisar obviamente. Sim. Mas eles têm mais interesse, por exemplo, de assistir vídeos de influencers no Instagram. Sim.
Tanto que caiu não foi no Enem? Não sei onde foi, caiu uma questão de vídeo de youtuber, influencer, alguma coisa assim. Teve algum concurso recentemente que caiu. Vai ser, eu acho, foi um caso específico de uma... Eu não lembro. Caiu. Eu já vi uma imagem na internet que era assim, a evolução das provas ao longo dos anos. Né? Então você tinha lá na década de, sei lá, 50, 60, a área de não sei o que, x vezes y vezes ao quadrado, que não sei o que lá o que, aquela coisa toda, calcule o raio de tudo, todas aquelas coisas que você lê, parece um código, né? Tá, beleza. Aí alguns anos depois, vem a mesma pergunta, mas agora com alternativas, A, B e C. Aí mais um pouco depois, vem lá um desenho, tá, com as medidas, todos lá, e as alternativas. Mais um pouco depois, aí vai passando os anos, chegando nos nossos dias, por favor, se não for pedir muito, pinte o desenho. Tá? Pinte o quadrado. Ou seja, é um emburrecimento. E quem ganha com isso? Tá? O mundo, Satanás ganha com isso. Henrique. Eu queria, trazer um ponto, que a gente até tem essa noção, mas só dar uma ênfase para isso, que o fato da gente entender que a palavra é acessível, que ela é interpretável, faz muitas vezes com que a gente pense que necessariamente tem que ser fácil. Não, por que eu estou lendo e eu não estou entendendo? Então não é tão acessível assim. Então não é tão interpretável. E aí tinha até um vídeo uma pregação, na verdade, do Nicodemo. Enfim, onde ele falava que o propósito de Deus foi que fosse dessa forma, para que a gente se debruçasse, mais no estudo mesmo, e que não precisava necessariamente ser fácil, como diversas áreas de estudo que existem na vida não são fáceis, mas isso não faz com que elas necessariamente sejam relativas. Exato. Né? O esforço não significa que não é acessível, mas exige esforço, dedicação. Que não seja acessível, que ela não seja de fato interpretável, que ela não seja objetiva. Isso é difícil, então é figurado, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não tem uma mensagem objetiva. Porém, ela pode ser custosa. Talvez você tenha que aprender um pouco de hebraico, sim, se você quer ter uma exatidão maior, grego, ou então... Ler texto sobre isso. Ou comparar professores de hebraico e grego que cada um fala, que você consegue ter um respaldo, todos os professores estão falando a mesma coisa, mesmo sem eu saber, então provavelmente vai nesse sentido. Né? Sim. Então acho que não necessariamente precisa ser fácil para ser interpretado. Sim, bem lembrado. Agora, para a gente terminar, eu trouxe um alertinha aí, que é o seguinte. A Bíblia, por ser interpretável, tudo mais que a gente tem falado, ela não é um livro de enigmas, mensagens subliminares e significados ocultos, que devem ser descobertos por meio de cálculos arbitrários, teorias da conspiração ou uso incomum de palavras. O fato da Bíblia ser interpretável significa que nós lemos a Bíblia do jeito que o Esdras leu lá para o povo, leu e explicou. Agora, existe hoje uma hermenêutica de TikTok. Tá? Então, eu trouxe alguns vídeos aí que não vão abrir aqui, até porque depois o vídeo vai ser publicado, mas eu vou colocar, vocês vão associar. Mas tem muita gente que faz hermenêutica na mesma base que algum tempo atrás o pessoal fazia a interpretação dessas coisas assim, sabe? Lembra do... você pega o rótulo, vira e aí dá alô diabo e não pode tomar porque Coca-Cola é o diabo. Aí Hellmann's, a maionese dos homens do inferno e tal. E tudo, bring out the best, traga para fora a besta. Olha que coisa. Tradução, traga a besta para fora. Hellmann's, inferno, homens do, tradução, homem do inferno. Olha que coisa absurda. E tem gente que faz hermenêutica com isso. Ou seja, tem gente que interpreta a Bíblia e acha que interpretar a Bíblia é fazer isso. Então, tudo vai virar. Então, tem alguns vídeos aí que eu ia mostrar os vídeos, mas eles não estão abrindo aqui. Mas no TikTok, isso aqui é um short do YouTube. Então, no TikTok você vai ver. Então, lá, os nomes da Bíblia e o que eles significam. Aí pega lá Adão, 7 enos, tal. Aí pega, e essa palavra significa tal coisa, que significa tal coisa. Aí você coloca um nome do lado do outro e diz, o homem viverá porque Jesus veio e tal e tal. Não tem nada a ver. O que está falando é que o cara chamava Adão. O que o texto está falando é que o cara chamava Maalalel. O cara chamava Jeiel, perto de Jeiel. Riad, é isso. Esse era o nome do indivíduo. Não tem nada místico aqui. Depois, para não ficar no YouTube, não dar problema de direitos autorais, lá eu mostro o vídeo para vocês. Mas é assim que a gente faz interpretação bíblica. Não desse jeito, dessa hermenêutica de TikTok. Um outro vídeo que eu vi é de um cara que ele pega...
Eu vou descrever o vídeo para vocês. Ele pega sei lá, Gênesis, ele divide em linhas e colunas, e aí ele queria ver o que a Bíblia falava sobre o Bolsonaro. Aí ele vai lá e fala, Bolsonaro, eu não lembro como que era, mas assim, aleatório. Eu pego daqui até aqui, ó, Bolsonaro. Aí ele faz um corte aqui e dava alguma outra coisa lá. Bolsonaro, presidente, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele pega uma diagonal. Boca. Aí ele pega na outra diagonal. Ruim. Então ele é um homem que fala coisas ruins. Mentira. E aí aqui... Aí ele pega outra coisa e fala outra coisa do Bolsonaro, mas ele vai cair. Eu falo, da onde que ele tirou isso? Pois é, tem gente que acha que fazer hermenêutica é isso. Interpretar a Bíblia é isso. A Bíblia é um livro acessível. Tanto que se você fizer essa coisa aí, você vai entender o código da Bíblia. Esse é o nome que eles dão, código da Bíblia. Pior que caça-palavras, né? Caça-palavras ainda tem alguma coisa pra você caçar lá, né? Aqui é quase sopa de letrinha. É a mesma coisa de você pegar aquela sopa de letrinha, virar no prato e tentar formar palavras. É isso que eles estão fazendo aqui. Você consegue achar o que você quiser aí dentro. Você consegue achar aqui, Lucas, você vai achar. Gilberto, vai achar alguma coisa. Tem jeito. Você vai achar tudo que você quiser aqui. Gimel, tem alguns aqui. Tem alguns aqui. Deve ter alguns Gimel por aí. Mas isso não é interpretar a Bíblia. Isso não é, quando a gente fala que a Bíblia é interpretável, acessível, não é isso que a gente tem falado. E isso é o que o pessoal faz, que eu chamo de hermenêutica de TikTok. E a crentaiada vê isso e acha isso o máximo. Uau, agora eu descobri o código da Bíblia. Se você pegar de trás para frente, nossa, vai falar que... Não é assim que interpreta a Bíblia. Como você estuda a Bíblia? Estudando, lendo. Falando, olha só o que o autor quis dizer, olha que legal isso. Então, com isso em mente, eu vou apresentar aí nos próximos encontros nossos 3 justificativas para estudar a Bíblia. A gente vai olhar para a natureza da Escritura, a natureza da Bíblia, ela por si só, como a Bíblia já mostra que a gente tem que estudá-la. O projeto de Deus para a Bíblia implica estudo. A gente vai falar da limitação do homem, então a gente tem que estudar porque nós somos limitados. E a gente tem que estudar a Bíblia por causa dos ataques dos inimigos. Os inimigos também interpretam a Bíblia, só que fazem isso de um jeito errado. E a gente tem que saber como se preparar para isso. Então esse vai ser o esboço dos nossos próximos encontros aí, da nossa série sobre por que estudar a Bíblia, certo? Então acho que vai ser bem prático e vai nos desafiar bastante, né? Para como a gente tem que lidar isso com o nosso dia a dia, né? Estudar a Bíblia diariamente. Então vamos terminar e aí... alguns avisos rápidos aí antes de sairmos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra é clara, a Tua palavra é acessível, interpretável. O Senhor, na Sua bondade, se revelou a nós e nós temos isso registrado, gravado, preservado na Escritura. Ajuda-nos, por favor, a entender a Tua palavra, compreendê-la. Ajuda-nos a ter vontade de estudá-la, ter disciplina para estudá-la. Ajuda-nos a valorizar isso, esse privilégio que temos, que nós usemos os recursos à nossa disposição e que assim nós cresçamos espiritualmente, protejamos a nossa igreja e a nós mesmos dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Se há alguém aqui que ainda não conhece Jesus como Salvador, que pelo contato com a Escritura, seja a Escritura pregada, seja a Escritura conversada, a Escritura anunciada, que essa pessoa então ouça o Evangelho, creia no Evangelho e assim tenha esse amor intenso pela palavra de Deus, que é a ferramenta que o Senhor usa, a pregação da palavra, para regenerar as pessoas. Ajuda-nos, por favor, a amarmos a Tua palavra, como o salmista fala tantas vezes. Abençoa nosso tempo agora de congraçamento, abençoa nosso retorno para casa, tudo que faremos hoje. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.